O véu da realidade foi parcialmente levantado por causa do SCP-7999. Esse SCP era uma grande fenda no espaço que levava a um planeta fora do nosso sistema solar, que se chamava GN 667cc, que está a uns bons milhões de anos-luz de distância da gente. E nesse mesmo planeta existe uma raça até então amigável de louva-deuses, chamados de Keradids. E uma informação importante é que ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar perto do SCP-7999-1 sem a permissão do Conselho O5. Para descrever melhor o SCP, ele foi dividido em 3 partes: o SCP-7999-1, -2 e -3. Começando do começo, o SCP-7999-1 é a própria fenda no espaço em si, literalmente um buraco de minhoca que apareceu a aproximadamente 405 mil quilômetros da Terra, em 6 de março de 2027. Esse buraco de minhoca liga o nosso sistema solar até a GN-Z11, que é uma galáxia dentro da constelação da Ursa Maior, localizada a aproximadamente 32 bilhões de anos-luz da Terra. E até agora, todas as tentativas de passar por esse buraco de minhoca não deram certo. Já o SCP-7999-2 é aquele planeta fora do nosso sistema solar que eu disse antes, e ele está aproximadamente a 250 mil quilômetros de distância do buraco de minhoca. Ele tem aproximadamente o mesmo tamanho do planeta Marte, com a sua atmosfera parecida com a da Terra, durante o período Carbonífero. E ele pode ser comparado com um grande planeta aquático, já que o planeta tem mais ou menos 85% da superfície coberta por água. Por fim, o SCP-7999-3 é o nome dado à civilização inteligente que mora nesse planeta, conhecido como Keradids. E não tem muito que eu possa dizer sobre a anatomia deles. Eles são bem parecidos com uma espécie de louva-deuses com asas, que tem mais ou menos 1 metro de altura. E o melhor de tudo é que eles são muito inteligentes. Para vocês terem uma noção, a civilização deles está categorizada como tipo 2 na escala Kardashev. Isso equivale a uma civilização que é capaz de aproveitar toda a energia de uma estrela, podendo alterar qualquer coisa dentro do sistema solar, como por exemplo, mover planetas do lugar. Acredita-se que a humanidade levaria mais de 10 mil anos para atingir um nível assim, se levar em consideração o ritmo de desenvolvimento que estamos. Durante vários dias enviamos mensagens através do buraco de minhoca, com Rosetta como nossa tradutora. Eles estavam ansiosos para conversar. Depois que receberam nossa mensagem, eles responderam olá 7 vezes, rapidamente, uma atrás da outra. As conversas foram muito básicas. Eles queriam saber como nos chamavam, como era o nosso mundo, que tipo de vida éramos, e perguntamos o mesmo para eles. Mas existia um limite de mensagens para enviarmos, e por isso, eventualmente, concordamos em encontrá-los. Na página existem muitos relatórios que descrevem como 2 Keradids que se encontraram com os agentes Cias e Ashwood como parte de um intercâmbio cultural. Usaram dispositivos de tradução para se comunicarem. Um dos Keradids, Kartekan, fez um tour pela cidade de Barcelona, na Espanha, observando com admiração os edifícios, plantas e pessoas, e aprendendo os conceitos da arte e da dança. Nessa conversa, Kartekan e Cias estão no aeroporto, com Cias mostrando os aviões a ele, onde o extraterrestre se espanta com a nossa percepção do tempo. Para ele, 120 anos é como se fosse um piscar de olhos. Já para nós, é mais do que uma vida inteira. Enquanto Cias diz ter 30 anos, o que seria uma idade adulta, Kartekan considera ele uma criança, enquanto ele mesmo revela ter 1743 anos. E diz ainda ser muito jovem, então sabe-se lá quantos 1000 anos a espécie Keradid pode viver. Kartekan observa em silêncio o nascer do sol, sem mover um músculo. Ele observou os carros que passavam, junto com as pessoas que atravessavam as ruas, pensando algo em como haviam tantos e tantos seres humanos. Cias responde logo em seguida que ainda estava de manhã e nem havia tantos assim, acendendo ainda mais a chama de curiosidade do extraterrestre, que queria ver ainda mais o nosso planeta. Kartekan me surpreendeu no meu quarto na manhã seguinte. Insistiu que fôssemos imediatamente para o seu mundo natal. Eu estava confuso, para ser honesto. Eu disse que ainda tinha muita coisa para ele ver, e não fazia nem uma semana que ele estava aqui. Mas Kartekan não aceitava um não como resposta. Então, nós fomos.
Eu realmente esperava muito mais quando eu fosse passar pelo portal. Afinal, eu cresci assistindo filmes de ficção científica. Algo de mim esperava um salto pro hiperespaço, enquanto eu tô pressionado contra o assento, segurando no banco para salvar minha vida. Mas não foi nada disso. Certamente não foi diferente de uma viagem para a Lua. Com isso eu quero dizer, sem saltos, sem mudanças repentinas de impulso. De repente nós estávamos simplesmente ali. Algum tempo depois, o agente Sias é levado ao mundo natal dos Kyradids, onde é revelado que a fenda no espaço entre os dois mundos ameaça causar a colisão dos seus planetas, e portanto, ela deve ser fechada antes que seja tarde demais. Sias também descobre que a espécie Kyradid está à beira da extinção, com apenas 8 indivíduos vivos, além de centenas de ovos mantidos em segurança num viveiro, que tecnicamente ainda estão vivos, mas se recusam a eclodir por algum motivo desconhecido. Kartekan disse a Sias que eles estavam procurando provas de outras formas de vidas pensantes no universo há eras, e mesmo que o tempo que passaram tivesse sido curto, eles ficavam felizes por terem conhecido um ao outro. Depois de se despedirem, Sias retorna à Terra e a fenda é fechada para sempre. Sias olhou para mim com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, uma expressão de confusão. Eu não vou mentir para você, Sias. Os nossos planetas... eu sei. Temos nos aproximado lentamente um do outro nos últimos dias. Era isso que você ia dizer, né? A Fundação não é burra ou ignorante, Kartekan. Nós vimos a distância entre os nossos planetas desde a abertura do portal. E eles não estão chateados? Eu não posso dizer que os supervisores não tenham ficado chateados com isso. E também não há muito que a gente possa fazer. O comando O5 queria que eu ameaçasse todos vocês para resolver o problema, mas não é assim que eu ajo. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Mas o que acontece a seguir? Eu mando você para casa e o portal entre os nossos mundos é fechado. E não tem como reabri-lo? Não. Eles ficaram ali, em silêncio, olhando para as estrelas acima. Nós somos tão pequenos, não somos? Como assim? Procuramos todas as estrelas que pudemos ao longo da nossa existência para encontrar outras como nós. Muitos morreram procurando, esperando que houvesse algo a mais por aí, morrendo sem saber que existia. Havia outras pessoas, mas, mesmo sabendo, só fomos capazes de conhecê-los por um período tão curto. Esses momentos foram passageiros e agora acabaram. Sim, você tá certo. Somos pequenos e teria sido bom passar mais tempo juntos. Todos vocês sabem disso melhor do que nós, mas o universo é vasto além da nossa compreensão. Quando morrermos, aquilo que nos torna nós mesmos retornará a esse universo. Nós nos tornaremos a matéria que construirá as próximas estrelas, ou até mesmo a próxima civilização. Nós nos tornaremos parte desse universo, não é? Sias levantou-se e estendeu a mão para mim. Esse momento foi passageiro, mas tivemos sorte de tê-lo vivido, e nenhum adeus é para sempre. Então eu não vou dizer adeus aqui. Em vez disso eu direi, vejo você nas estrelas. E eu irei ver você nas estrelas. Sias saiu, seguiu até a nave para voltar para a Terra. Um dos que estavam na nave, junto a Sias, entregou algo a Kartekan, um presente do próprio Sias. Dentro havia um conjunto de pincéis e tintas. Enquanto os outros trabalhavam para fechar o portal, voltei para a caverna com o meu presente. Coloquei os pincéis e comecei a pintar. Não seria uma maravilha, nada parecido com as obras de artes que eu havia visto no planeta deles, mas seria lindo. Trabalhei muito durante a hora de dormir e no dia seguinte, parando apenas para comer. Sias nunca veria isso, ninguém da Terra veria, mas seria uma lembrança dos meus tempos lá. Quando terminei, coloquei meus pincéis no chão. Lá estava uma paisagem das estrelas com um Kyradiid e um humano olhando um para o outro. Olhei em volta e vi todo o espaço em branco que restava nas paredes da caverna e comecei a planejar minha próxima obra-prima. Ao longe, eu poderia jurar que eu ouvi um som de algo quebrando. Sim, meus amigos, depois que o Kartekan começou a pintar um retrato entre ele e Sias, fazendo uma espécie de anotação mental para tentar pintar as paredes do berçário, onde tinha todos aqueles ovos que eu falei antes, fica então implícito que todos os ovos estão finalmente começando a eclodir e que a sua espécie não será perdida. Mesmo que o seu querido amigo Sias não possa ver isso, Kartekan no fim está feliz. Essa foi uma história que sim, eu chorei e tô querendo chorar até agora.
Eu realmente fiquei muito emocionada lendo ela completa com os relatos das duas civilizações completamente diferentes que demoraram anos para se encontrarem. E que quando aconteceu, criaram uma linda amizade, mas que logo em seguida foi preciso cortar esse laço para não terem seus planetas dizimados. Com o pouco que eu contei aqui dá para apenas ter uma noção da história, mas se vocês quiserem sentir todas as emoções que eu senti lendo essa obra-prima, eu recomendo de verdade que leiam o documento inteiro. Por mais, isso é só. Obrigada por assistirem, meus príncipes, e até a próxima.